O Pó Mágico. Conto medieval escrito por Gilles Marsadier. El Sábio não tinha nada do bandido comum, mas não vão imaginar que roubava os ricos para dar aos pobres. Essas coisas só acontecem nas histórias. O que o distinguia dos ladrões de bolsas e outros amigos do alheio, que agiam no meio da multidão, dos assaltantes que aguardavam sua vítima numa floresta escura ou numa viela deserta, era seu profissionalismo. El Sábio era um patife de primeira, inteligente, sutil, experiente. Trabalhava sozinho, em golpes rentáveis, e seu modo de agir era quase científico. Desta vez, ele projetava nada mais, nada menos, que passar a perna no rei de Castela. Seria o coroamento da sua carreira, sua obra-prima. Depois desse golpe, ele esperava viver sossegado no luxo e na riqueza. Talvez até ditasse um tratado, As 1001 Maneiras de Roubar o Próximo. Organizado, metódico, minucioso, El Sábio tinha se informado sobre sua futura e real vítima. Como todos os príncipes, este tinha uma necessidade insaciável de liquidez. Precisava de muito ouro para manter sua corte, recompensar os vassalos fiéis, contratar seus terríveis mercenários, pagar os funcionários da chancelaria, quitar, sem muita pressa, os empréstimos, custear alguma fantasia dispendiosa, impressionar os embaixadores estrangeiros e os legados do Papa. Num ritmo desses, era difícil equilibrar o orçamento. As rendas reais, os impostos e taxas de todo tipo já não bastavam. Na esperança de encher novamente seus cofres, o soberano se dedicava, de uns tempos para cá, à alquimia. El Sábio contava tirar proveito dessa nova mania. Para armar seu último golpe, não hesitou em investir a quase totalidade de seus ganhos desonestos na montagem de uma lojinha na capital. Já fazia um mês que, com uma identidade falsa e um belo disfarce, levava a vida respeitável de um comerciante de produtos exóticos. De dia, vendia suas especiarias. De noite, no maior segredo, transformava seu subsolo em laboratório. Retortas, alambiques, bacias e pilões dos mais diversos tamanhos, instrumentos cada um mais esquisito do que o outro, estavam amontoados ali, sem ordem aparente. Além disso, El Sábio limou umas 100 moedas de ouro que misturou a outros ingredientes, obtendo assim 100 saquinhos de limalha, de peso idêntico, que rotulou com o nome de pó de pirlim-pim-pim. Estava armado o anzol. Só lhe faltava atrair o peixe e esperar que viesse morder a isca. Primeiro, tinha que dar um jeito para que um servidor do rei espalhasse o boato de que ele era alquimista. El Sábio decidiu por um tal de José, um varapau cheio de espinhas na cara, que adorava uma jogatina e um copo de vinho, e tinha uma língua mais comprida que a do sapo cururu. Já fazia uns 10 minutos que El Sábio estava ali, na esquina da rua do palácio, repassando seu plano, enquanto espiava as idas e vindas dos serviçais do rei. Por fim, percebeu aquele que, sem saber, iria ser seu cúmplice, e seguiu-o discretamente. O jovem lacaio entrou numa taberna que frequentava regularmente. Alguns segundos depois, El Sábio transpunha por sua vez a pesada porta da bodega. Seu olhar experiente percorreu a sala, que recendia azurrapa e suor, logo encontrando José, que tinha se instalado no fundo, numa mesa barulhenta, a dos jogadores. Os dados rolavam na madeira sebenta, que punhos rudes golpeavam. Os copos se entrechocavam, os palavrões dos perdedores respondiam às risadas dos sortudos. Durante boa parte da noite, El Sábio observou o grupo, bebericando o vinho que pedira, à espera do momento propício para imiscuir-se entre eles.
Por volta da meia-noite, a ocasião se apresentou. Um jogador levantou-se da mesa. Posso substituir aquele azarado? Propôs, fazendo tilintar negligentemente uma bolsa cheinha na palma da mão. As chamas da cobiça dançaram nos olhos de José e seus companheiros. Com um breve sinal de cabeça, designaram-lhe o lugar vazio no banco. El Sábio sabia que os dados estavam viciados, mas não ligava, porque o que queria mesmo era perder. Ao fim de umas 20 partidas, seu ouro tinha mudado de mão. Decididamente parece que não é a sua noite de sorte, mercador. Você acaba de perder sua última moeda, constatou José com um ar divertido. Não tem importância, porque... El Sábio fez um sinal para que o outro se inclinasse, a fim de lhe revelar com a maior seriedade do mundo. Com a arte da alquimia, ouro é o que não me falta. Mas bico calado, isso deve ficar entre nós. Pasmo, José fitou seu interlocutor e confirmou suas palavras com um lento meneio da cabeça. Vou ficar mudo como um túmulo, pode contar comigo, garantiu-lhe o lacaio, apertando-lhe o braço. O que El Sábio esperava era justamente o contrário, que José desse rápido com a língua nos dentes. E de fato, na manhã seguinte, o jovem lacaio abriu a boca, revelando o segredo do negociante de especiarias a uma camareira, que por sua vez o passou adiante a um belo escudeiro, que o cochichou ao capitão da guarda que, resumindo, a informação acabou chegando aos ouvidos interessados do rei. Naquela mesma noite, bateram à porta da loja. El Sábio espiou pela rótula. Lá fora, 3 cavalheiros de rosto coberto se impacientavam. Quem é? Abra em nome de sua majestade, respondeu a meia voz o homem que trazia um lampião escondido debaixo do capote. Uma vez dentro, os capuzes que escondiam a fisionomia dos 3 homens caíram. O rei de Castela estava entre eles, mas El Sábio fingiu não reconhecê-lo. Não vai saudar seu soberano? Perguntou o rei com uma voz que transparecia uma ponta de contrariedade. El Sábio curvou-se ligeiramente em sua direção, fazendo-se de desconcertado, como se acabasse de perceber que estava à sua frente. Oh, perdão, na penumbra não pude reconhecer Vossa Alteza. É uma grande honra para um comerciante recebê-lo. Que posso fazer por Vossa Majestade? Necessitaria de pimenta do reino? Vamos direto ao assunto, mercador. Disseram-me que você sabe fabricar ouro. El Sábio sacudiu negativamente a cabeça. Não sei de que Vossa Senhoria está falando. Vamos, não negue. Tenho excelentes informantes. Mostre-me logo como você procede. Se me interessar, eu o recompensarei. Se não, mando você para o pelourinho, como charlatão, ou para a fogueira, como um bruxo. Sem mais discutir, El Sábio, com ar servil e falsamente amedrontado, precedeu-os na escadinha que levava ao seu laboratório secreto. A multiplicidade de instrumentos impressionou o rei e seus 2 capangas, que trocaram entre si olhares rápidos e admirados. Estava na hora de fazer a grande encenação. El Sábio compôs um ar douto, acendeu um grande braseiro, assim como um forninho, e começou suas manipulações. Consegui esta fórmula com um velho sábio árabe, que me iniciou nos segredos de Hermes Trismegisto e com o qual estudei os 215 tratados de Abu Abdala. É tudo uma questão de dosagem. Veja, esta solução que derramo na retorta. Não pode pôr muito. Comentou com ênfase cada um dos seus gestos, deu o nome dos componentes a utilizar, explicou quais as proporções a respeitar, como moer os diversos elementos, juntos ou separadamente. Chegou o instante do toque final. Pode pirlim-pim-pim, o catalisador indispensável para o êxito da operação, revelou com um ar misterioso, misturando o conteúdo de um saquinho de limalha de ouro a vários pós coloridos. El Sábio verteu a preparação assim obtida num cadinho que aqueceu, acionando sem interrupção
um pequeno fole. Ante o olhar atento do rei, o falso alquimista tirou com uma pinça o molde e mergulhou no balde. O molde assobiou ao entrar em contato com a água fria. Quando resfriou, El Sábio quebrou-o a marteladas. O sol dos metais, anunciou triunfalmente. Fez a moeda de ouro tilintar, depois colocou-a na balança para pesá-la. Era perfeita. O monarca, que já se via o homem mais rico do mundo, se agitava entusiasmado. Magnífico! Quero contratá-lo. É inútil, porque Vossa Alteza sabe agora tanto quanto eu. O melhor que posso fazer é dar a receita, para que Vossa Alteza produza por si mesmo seu ouro. Vai ter que se abastecer comigo, porque sou o único consignatário de pirlim-pim-pim deste país. O preço é módico, apenas 2 dinheiros, para fabricar 6 dobrões, explicou El Sábio. Mas saiba, Vossa Majestade, que na falta de um só desses ingredientes, será impossível levar a bom termo a transmutação metálica. Está feito. Compro o seu estoque. Amanhã mando uns homens de confiança vir buscá-lo. No dia seguinte, o soberano de Castela, repetindo ao pé da letra cada um dos gestos de El Sábio, começou cunhando uma moeda, depois 2, 3, 4. Na 99ª moeda, o pirlim-pim-pim acabou. Chamem o mercador, já! Ordenou com impaciência ao seu camareiro. Menos de uma hora depois, El Sábio se apresentava diante do rei. Seu plano funcionava às 1000 maravilhas. Vossa Majestade deseja me ver? Acabou o meu pó de pirlim-pim-pim? Como posso conseguir mais? É fácil. Conheço um país do Oriente em que apanham um pó fabuloso com paz. Vossa Alteza pode mandar uma expedição buscar, a não ser que prefira que eu mesmo vá. Seria uma honra. Feliz por ter a seu serviço um mestre alquimista que era ao mesmo tempo um comerciante tarimbado, o soberano esvaziou uma parte do tesouro real para cobrir as despesas da viagem e a compra de uma enorme reserva de pó de pirlim-pim-pim. Embolsado o dinheiro, uma verdadeira fortuna, diga-se de passagem, El Sábio tomou chá de sumiço. Passaram-se os meses e nada de o mercador voltar. Quanto mais o tempo corria, mais a impaciência do rei aumentava e sua preocupação com ela. No fim do ano, mandou seus homens de confiança à loja. A única coisa que encontraram lá foi um pedaço de pergaminho, no qual estava rabiscado este curto recado. A Sua Graciosa Majestade, lamento anunciar-lhe que o pó de pirlim-pim-pim não existe, assim como não existe nenhum modo de recuperar o adiantamento que recebi. Tudo não passava de uma tapeação. O bom senso mandava que Vossa Majestade suspeitasse de um homem que, apesar de possuir o segredo da fabricação de ouro, continuava a viver a existência de um simples mercador. Considere isso como uma lição sobre a qual deve Vossa Majestade meditar e seja mais prudente da próxima vez. A bom entendedor, meia palavra basta. El Sábio. De raiva, o soberano quebrou seu equipamento de alquimia, jurando que nunca mais lhe passariam a perna. O caso transpirou e o rei virou motivo de chacota em todas as cortes da Europa. Certos preceptores até se inspiraram em sua desventura para alertar os jovens príncipes contra todos os que quisessem se aproveitar da inexperiência ou da credulidade deles.